Salve, torcedor vascaíno, torcedora vascaína. Vamos falar um pouco sobre o jogo que aconteceu ontem, jogo entre Remo e Vasco, placar de 1-1. O Vasco abriu o placar com o Andrés Gomes no início do segundo tempo e o Remo, já na parte final do jogo, empatou com uma cabeçada do zagueiro Marlon, livre na pequena área. Mais um jogo ruim do Vasco. Mais um jogo em que a equipe de Renato Gaúcho oscila dentro das partidas. É um time que tem alguns bons momentos dentro do jogo que contrasta com momentos ruins. O Vasco entrou ontem num 4-2-3-1, diferentemente do 4-1-4-1 que vinha jogando. E o Vasco teve no primeiro tempo posse de bola, criou algumas situações, porém pecou num seguinte aspecto. Você não pode, ao atacar, deixar brechas para o adversário contra-atacar. E aí, quando isso acontece, mesmo que você tenha mais posse de bola e crie algumas situações, acaba ficando um jogo sem controle nenhum. Porque o adversário, no caso o Vasco, ataca e é contra-atacado. O Vasco precisa organizar urgentemente a sua transição defensiva, ou seja, saber correr para trás. Porque não adianta você ir à frente e deixar buracos atrás. Buracos esses que, se o Remo fosse um time tecnicamente melhor, teria aproveitado melhor as oportunidades e poderia até ter saído na frente no confronto. Então foi um jogo sem controle. O Rojas acertou uma bola na trave no início do jogo. O Cuiabano teve uma oportunidade. O Remo também teve a sua oportunidade ali por volta dos 30 minutos do primeiro tempo, num contra-ataque. Lembrando que choveu muito poucos minutos, poucas horas antes da partida, e o campo ficou pesado. Então foi um jogo no primeiro tempo em que o Vasco teve a bola, criou algumas situações, porém deixou muitos espaços para o Remo contra-atacar. Veio o segundo tempo e o Vasco continuou com posse, continuou chegando à frente e conseguiu em alguns momentos manter o Remo no seu campo de defesa. O Remo teve dificuldades ali no início do segundo tempo para sair jogando. Numa das raros momentos em que o Vasco conseguiu trabalhar melhor a bola com aproximações e, consequentemente, triangulações, o Vasco conseguiu abrir o placar. O Thiago Mendes, que na minha visão é o melhor jogador desse meio-campo do Vasco, é o melhor jogador do meio-campo, é o melhor jogador do Vasco na atualidade. Ele, pelo lado esquerdo, ele toca no Tietê, o Tietê devolve nele, ele vai na linha de fundo e cruza no segundo pau. Quem estava lá? Andrés Gomes, que atacou a área. Andrés Gomes, que normalmente circula muito pelo lado esquerdo do campo, quando ele viu que havia uma jogada sendo tramada por aquele lado, o que ele fez? Ele atacou a área. A gente chama de atacar o espaço. Então ele foi pelo outro lado, recebendo o cruzamento da esquerda do Thiago Mendes, ele domina, limpa o marcador e de perna esquerda chuta para fazer 1-0 para o Vasco. Ali era para o Vasco ter a tranquilidade no jogo, mas não foi o que aconteceu. Porque depois que o Vasco fez o gol, o que aconteceu? O Vasco não manteve o ímpeto, não manteve a condição de trabalhar melhor a bola, empurrar o Remo para trás, como fez nos primeiros minutos do segundo tempo, e o Remo conseguiu sair. O Remo, na questão física, começou a incomodar o Vasco. O Remo é um time que é muito limitado, mas é um time que é muito físico. E o Renato Gaúcho, na minha visão, fez uma alteração que prejudicou um pouco o Vasco. Porque o Barros, ele sai machucado, o Barros é um jogador físico, o Barros é um jogador que naquele momento tinha a função de proteger os dois zagueiros, o Saldívia e o Robert Renan.
E quando ele tira o Barros e coloca o JP, ele abre o time, ganhando de 1-0 sem necessidade. Porque o JP, ele é muito bom jogador com a bola no pé, mas a dinâmica, a intensidade dele de marcar, de ir até o jogador adversário e marcar com intensidade, com força, ele não tem essa intensidade. Ele é um jogador com a bola no pé. Então, campo pesado, choveu, o melhor era ter colocado o Hugo Moura no lugar do JP. O JP, só se fosse, por exemplo, tá 1-0 para o Remo. E aí o Vasco tivesse a necessidade de ir para cima do Remo. Aí sim ficaria melhor a entrada do JP. Mas ele preferiu a entrada do JP ao invés do Hugo Moura, como eu havia mencionado. Mas o Renato optou por colocar o JP, que entrou mal no jogo, escorregando, não conseguindo manter o combate, os duelos de força física que o Barros mantinha, até porque o JP é um jogador de outra característica. Então o JP não entrou bem e nem executou a função que o Barros estava executando, que era proteger a defesa. O JP foi embora pelo lado direito, largou tudo. E aí a entrada da área do Vasco ficou desguarnecida. O Remo teve duas possibilidades de arremate, ou da meia-lua ou um pouco mais para trás da meia-lua, com o José Wellison e o Jaderson. E ali o Remo mostrava que estava no jogo. O Remo foi para cima, o Vasco teve a chance de matar o jogo aos 28 minutos, num passe do Thiago Mendes que deixou o Rojas na cara do gol. O Rojas chuta fraquinho, apenas recuando para o goleiro do Remo, deixando o Thiago Mendes louco da vida. Se vocês pegarem o lance, o Thiago Mendes dá um bico na bola que estava na lateral do campo, porque o Rojas perdeu um gol incrível, e se o Rojas faz ali o 2-0, matava o jogo, o Remo ficaria com os 4 pneus arriados, mas não foi o que aconteceu. O Remo foi para cima, e muita bola aérea, e a bola aérea é um problema crônico do Vasco. Não só do Vasco do Renato, mas como o Vasco do Diniz também sofria com bolas aéreas. E o lance do gol do Remo foi bizarro, porque o Marino, que entrou e mais escorregou do que ficou em pé, perde uma bola. Ao contra-ataque do Remo, o Saldívia faz a falta pela meia esquerda, ao cruzamento para dentro da área, e o Marlon de cabeça empata o jogo aos 38, 39 do segundo tempo. Se o jogo tivesse mais 10, 15 minutos, era bem possível que o Remo virasse o jogo para cima do Vasco, porque o Vasco parou de jogar. O Vasco está com esse problema. Faz o gol, para de jogar. O Vasco parece que só joga quando sai atrás. E isso tem sido recorrente da equipe do Renato Gaúcho. O Vasco parece que precisa sair perdendo para poder ir para cima, para poder jogar. Porque quando sai na frente, não mantém a intensidade, não mantém a forma de jogar. O Vasco do Renato está tendo esse problema. E aí cabe uma observação. Qual é a melhor forma do Vasco do Renato Gaúcho jogar? É sendo reativo ou sendo propositivo? Na minha visão, eu acho que a melhor forma do Vasco jogar, principalmente fora de casa, é de forma reativa. E se jogar em casa, dependendo do adversário, também de forma reativa. Você pega um adversário como o Remo, Chapecoense, Coritiba, que está até na frente do Vasco, mas o Coritiba, times assim, aí você tem que sair para poder propor o jogo. Agora, dependendo do adversário, é melhor jogar de forma reativa, porque você não se expõe. Porque o Vasco se expõe para jogar e deixa buracos atrás. Isso tem sido problema. Além da bola aérea defensiva, que tem sido problema. Então o Vasco do Renato precisa corrigir essa questão de ficar ligado os 90 e tantos minutos da partida, precisa corrigir a questão da bola aérea defensiva e precisa corrigir também a questão da recomposição defensiva. O Vasco, quando ataca e perde a bola, ele é agredido com muita facilidade. Os adversários encontram muita facilidade para chegar até o gol do Vasco, por causa dos espaços que são deixados. Beleza, pessoal? Então é isso. Remo 1, Vasco 1.
um placar que, jogando fora de casa, seria interessante, mas pelas circunstâncias e pela qualidade do adversário, dava para o Vasco ter vencido. Não o fez. O Vasco, que está 3 rodadas sem vencer, 2 empates fora de casa e a derrota para o Botafogo em São Januário, joga terça-feira pela Sul-Americana contra o Audax Italiano do Chile e pelo Campeonato Brasileiro joga contra o São Paulo às 18 horas e 30 minutos no próximo sábado, dia 18, jogo esse em São Januário e jogo que o Vasco precisa vencer. É um jogo perigoso, não vejo favoritos. O São Paulo perdeu para o Vitória fora de casa, ok, mas está lá em cima, é sempre um adversário complicado, que venceu o Vasco ano passado em São Januário. O Vasco venceu no Morumbi e o São Paulo venceu em São Januário. Então é um adversário perigoso, que tem bons jogadores, principalmente na parte da frente, com Caleri, Luciano, Marco Antônio no meio do campo, enfim. E o Renato precisa ver qual vai ser a estratégia para esse jogo. Beleza, pessoal? Então é isso. Uma boa semana para todo mundo. Nos vemos após os próximos jogos aí, tá? Um abraço, boa semana. Tchau, tchau.